entendeu? Isso eu acho bem... Esse momento, assim, eu acho que tá muito perigoso. Eu acho que Deixa o eu advento de fazer redes sociais... a Chama. introdução, porque eu vou ter que fazer um Frankenstein, porque eu não vou descartar tudo isso que você falou antes de eu falar. Estamos aqui hoje para mais um Desculpa. Podcast. Desculpa. Estamos aqui hoje para mais um Podcast e hoje eu tô com uma figurinha repetida do Podcast. A gente gravou no Festival do BH de 2023, mas naquela época a gente não se conhecia. Então agora acho que a gente tem um pouco mais de intimidade para fazer uma entrevista melhor. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. De novo. É um prazer a gente gravar e falar, discorrer dos assuntos de uma maneira mais detalhada. Acho que a gente vai passar um pouco sobre exame de compra, mas antes eu queria que você se apresentasse para a gente de novo. Bom, meu nome é Hélio Itapema, sou médico veterinário. Há 25 anos atuo com cavalo de esporte, sou formado em 2000, né? Formei pela Universidade de Alfenas, em Minas. E desde então trabalhando com cavalo de esporte. Por incrível que pareça, minha história com cavalo começou com puro sangue lusitano, ainda na faculdade. Hoje eu não atendo nada de puro sangue lusitano. Na época eu até era conhecido no meio do lusitano, hoje eu não atendo nada. Eu divido meus atendimentos hoje muito em quarto de milha e cavalo de salto e adestramento. Então, hoje o mundo me encaminhou para esse lado, né? Na verdade é isso, você fala que a gente vai para o lado que o vento vai batendo, a gente vai se moldando. E eu atendo bastante cavalo quarto de milha, de Sporter Westerns, então rédeas, tambor, baliza e laço. E cavalo de salto e adestramento, isso engloba 95% dos meus clientes. Eu acho que é bastante coisa e a gente estava falando antes, você é pau para toda obra, né, Hélio? Você atende de tudo, faz de tudo, todas as frentes aí da veterinária, quando a gente fala de clínica e tal. Eu sempre pensei em não colocar todos os ovos numa galinha só. Sempre pensei nisso, porque o mercado é muito louco, o mercado do cavalo é muito louco. Às vezes você vê uma raça super em alta, super bombando, e de repente você vê desvalorizando aqueles cavalos, o esporte quase que acabando, e você fala, cara... Sorte que eu não investi todas as minhas moedas nessa raça e nesse esporte. Então, a gente faz, por exemplo, eu e a Raquel, a gente faz clínica, trabalha com raio-x, endoscopia, responsabilidade técnica em eventos, então a gente está sempre correndo. O único problema é dia de tirar folga, né? Que a gente quase não tem, né? A gente anda bastante. E eu lembro uma vez que eu falei, nossa, como é que você e a Raquel conseguem dar conta de tudo? Foi aí que eu descobri que a equipe de vocês não são só vocês, né? Não somos. Hoje a gente está em 5 pessoas trabalhando juntos, tá? Sem contar os assessores, né? Que acabam... A gente tem muitas parcerias, além do pessoal que trabalha na equipe, a gente tem as nossas parcerias, que são as pessoas, por exemplo, a Cíntia, que é uma querida, que ajuda muito a gente na parte de ultrassonografia, de ultrassom. O Thiago... trabalha muito na parte de odontologia pra gente. Então a gente consegue dividir, e algumas dessas pessoas são pessoas que já trabalharam conosco, ou já estagiaram bastante tempo, de repente saem da clínica e falam, vou criar carreira solo só nessa parte especializada de odonto. E a gente abraça e continua com a gente, porque a gente tem uma parceria de, às vezes, 20 anos. Eu não gosto de coisas que duram pouco. Eu gosto de relacionamentos duradouros, de amizade, de parcerias, etc. Então, a gente tem vários parceiros e, eventualmente, a gente utiliza deles. O Thiago, amanhã, vai fazer acabou de mandar mensagem. Ele vai fazer uma odontoplastia em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos. Como ele sabe que é longe, ele falou, você precisa de alguma coisa lá? Que eu tô indo para lá, quer que eu leve alguma coisa, quer que eu veja algum cavalo que está em recuperação, ele tem um bom conhecimento clínico, ele, a Cíntia. Então eles aproveitam que está indo para longe, quer que eu veja o cavalo? Às vezes eu falo, nossa, graças a Deus. Eu ia lá só para ver um cavalo que está recuperando, dá uma olhada, vê se ele melhorou, o problema dele é esse. Você consegue dar uma olhada para mim? Consigo, então tá bom, obrigado. Aí eu consigo delegar um pouco. Confesso que é uma dificuldade minha delegar as coisas, eu mantenho tudo dentro do cerco. Ainda tem tempo de aprender, Hélio. Você não vai parar de atender amanhã. O que eu ia falar, eu acho que o mundo tá muito fácil de você enganar hoje. Na veterinária, tá muito fácil de você enganar. Com imagens, com vídeos, com
fingir conhecimento. Então, eu posso sentar aqui e começar a falar um monte de coisa bonita, coisa que o proprietário às vezes quer ouvir. Eventualmente, você tem um problema num tendão, eu começo com uma terapia super moderna, e a gente tem muita coisa surgindo, muita coisa mudando. De 10 anos para cá, a gente teve avanços espetaculares no meio do cavalo, mas espetaculares mesmo, e reais. Só que assim, quantas pessoas se aprofundaram nesses avanços? Não dá tempo ainda de... Entendeu? Não, e as pessoas que se aprofundaram levaram tempo. Sim. Entendeu? Então as pessoas veem a Bruna, da Axial, trabalhando com coluna. Pô, eu tenho que trabalhar com coluna também. Aí eu pego meu ultrassom e faço um vídeo fazendo um procedimento errado. E posto na internet. Mas tem isso? Muito, mas muito. Assim, não é pouco. Eu digo mais errado do que certo. O certo tá estudando. Eu não estou dizendo que todo mundo que posta vídeo faz errado. Sim. Tem gente muito boa que tem e é necessário hoje, eu mesmo uso, que tem um marketing de redes sociais forte, gente muito boa. Mas assim, você vê, eu acabei de falar do nome de uma veterinária que você falou que não conhecia, a Patrícia Brossi. Ela não movimenta nada a rede social dela. Mas a Bruna, eu conheço a Bruna. A Bruna movimenta. Sim. A Bruna movimenta pra caramba, usa bem, é genial. Ela mudou a nossa percepção de coluna, o exame clínico de coluna, a pessoa que trouxe inovações, coisas que a gente não sabia. Não sabia. Só que aí ela traz isso de uma forma super coesa, com super conhecimento, se especializando cada vez mais, etc. Alguém vai lá ver o vídeo e começa a fazer vídeos, fazendo um procedimento muito parecido, quase que igual, só que da forma totalmente errada. E aí, de repente, você fala, isso está fazendo mal. Só que pro leigo, pro proprietário, ele olha lá, mostra e fala, e é fácil de você, se você quiser enganar, é fácil. O papagaio, ele reproduz só, né? Você sabe o que é difícil? Você falar, não sei. Ou, nisso eu não sou bom. Entendeu? Isso é difícil. Por exemplo, eu no ultrassom, eu não sou bom. Eu uso a Cíntia. Entendeu? Então, o mais difícil, eu acho que é isso. Você chegar e falar assim, eu não sei isso. Eu vou perguntar, vou conversar com gente boa e te trago a resposta daqui 1 dia, 2 dias. Pode ser? A pessoa vai te falar, pode. Você erra muito menos fazendo isso. O fácil é você sentar numa cadeira, inventar uma história linda para o proprietário e aí querer tratar o cavalo, errar. E vão lembrar, o erro com o cavalo é doloso. É doloso, contém dolo. Porque ninguém não é culposo. Porque quando você erra com o cavalo, você está lidando com uma vida. E você tem uma responsabilidade sobre essa vida que você está cuidando. Você tem uma égua. Você sabe do amor que você sente pela égua. Todo mundo sabe. Inadmissível, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É inadmissível eu errar com a sua égua e colocar a vida dela em risco. Entendeu? Então, é muito mais difícil. Mas se eu chegar para você, vir fazer um exame e falar, putz, eu não sei, posso ver daqui 2 dias, talvez eu te traga uma insegurança de você falar, o Hélio não é tão bom. O Josenildo veio aqui e, nossa, ele fez ultrassom, raio-x, ressonância na minha égua, ele trouxe o aparelho de ressonância no carro. Assim, eu já ouvi isso, eu juro que eu já ouvi isso do proprietário. Imagina. Ele trouxe a ressonância e fez ressonância na minha égua. Eu falei, não, isso é impossível. Não, ele fez. Então, quer dizer, lógico, ele pode ter se confundido, o proprietário, não estou julgando o veterinário, mas assim, mas é só o que falta, porque as pessoas fazem procedimentos, e alguns procedimentos são muito perigosos. São muito perigosos. Colocam, sim, a vida do cavalo em risco. E as pessoas estão fazendo a torta direito só para aproveitar o hype desta terapia. Então, o que está no hype? Estanozolol intraarticular. Então vamos usar, todo mundo está usando, agora não mais. Mas há uns 6 anos atrás, todo mundo estava usando estanozolol intraarticular. Caiu. Ficou proibido nos Estados Unidos. Quando eu vi todo mundo postando estanozolol, eu olhei e fiz assim. Alguém perguntou para mim, você não está usando? Eu falei, vou esperar dar cagada. Antes de usar, ou não. Se em 4 anos não der problema, eu falo, opa,
vou começar a usar isso daí e tal, é seguro, exatamente. Começou a dar problemas. E aí eu cheguei e falei assim, não vou usar. Hoje, o momento é de ortobiológicos, tá? Então, derivados do sangue, vamos dizer assim. Então, você coleta o sangue do cavalo, faz um derivado, que pode ser o PRP, lisado plaquetário, IRAP, alfa-2 macroglobulina. Estou colocando todos no mesmo balaio. Célula-tronco, estou colocando todos no mesmo balaio. São produtos diferentes, cada um tem sua utilização, só que eu estou colocando todos no mesmo balaio de hemoderivados, tá? Você coleta e aplica num tendão, aplica numa articulação, tem vários usos para esses hemoderivados. Espetacular? Sim, espetacular. Eu uso pra caramba. Só que as pessoas estão fazendo aqui, tá ventando bastante aqui, tá, gente? Um vento danado, uma contaminação e pó e etc. E são 3 chances de você contaminar esse produto. Na coleta do cavalo, no processamento que você bota na centrífuga, você tem todo o processamento dele e na aplicação. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu nunca atendi tanta artrite séptica como eu estou atendendo agora. E não estou falando de um hemoderivado. Eu fiz até um post que as pessoas falaram, mas você está falando mal de determinado produto? Eu falei, não. Eu estou falando mal de fazer isso sem a responsabilidade do procedimento que é feito. Entendeu? Então, você contaminar uma articulação é doloso. É doloso. E muitas vezes sem necessidade de mexer naquela articulação. Porque eu já vi treinador que eu infiltrei um curvilhão e ele falou, você não vai infiltrar o outro para deixar equilibrado o cavalo? Oxi. Eu falei, não, o outro não tem problema. Não é anormal isso. Acredite que não é anormal. Que loucura. Em determinados esportes, é assim que funciona. E assim, sem a menor necessidade, a gente sabe que não tem a menor necessidade, e para mim seria melhor ter infiltrado, porque eu deixaria o cara feliz, provavelmente o cavalo dele iria melhorar mesmo, entendeu? E além de tudo, eu ia ganhar o dobro do que eu ganhei naquela tarde. Só que assim, eu coloco uma articulação em risco, e mais do que uma articulação, eu coloco o cavalo em risco. Eu tenho tratado muita artrite séptica, e tenho visto os colegas tratando muitas artrites sépticas. E isso é muito, muito, muito perigoso. Então, primeira coisa, cuidado com as modas. Tá na moda? Ok, não quer dizer que seja ruim, mas vai estudar, vá ver se é tudo isso mesmo, vá ver os riscos que aquilo oferece, pondere, e a ponderação só vem com a idade, só vem com a experiência. Tem uma frase do cirurgião, que você demora. É alguma coisa assim, talvez eu erre a frase exatamente. 1000 horas o negócio. Você demora 10 anos, não, 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, tá? 10 anos para ficar bom nessa cirurgia. E 50 anos para descobrir quando não fazer essa cirurgia. É a mesma coisa que você vai fazer numa terapia dessas. Você demora... Você fica bom para aplicar numa articulação em 1 mês, no máximo. Você fica um ótimo infiltrador, tá? Aí você demora X tempo para poder ficar bom naquilo. Só que sem um diagnóstico preciso, o mais importante é saber quando não fazer. Mas me conta uma coisa, falando do tema que vocês pediram pra gente, que era exame de compra, o que é um exame de compra? Vamos lá. Quando alguém quer comprar um cavalo, a pessoa quer correr menos risco possível. Então, isso em vários fatores. Então ela experimenta o cavalo, ela monta o cavalo, ela conversa com o instrutor, muitas vezes ela puxa a campanha do cavalo. Isso às vezes no hipismo faz falta, eu vejo. Fora do Brasil a gente tem sites que você consegue consultar todas as provas do cavalo. No Hipomundo já tem, entrando os dados do Brasil. Começou agora, né, Hipomundo, não faz tanto tempo, Sim. Vamos dizer assim. Mas a gente estava a pé, né, com isso daí. Então, você consegue consultar até se o cavalo ficou parado um tempo. Isso te abre uma janelinha, né? Você fala, por que esse cavalo ficou parado 6 meses? Nesses últimos 6 meses, voltou agora. Então, algumas modalidades dá para você consultar tudo do cavalo. E o proprietário, quando vai comprar, ele faz isso, né? Não cabe a mim fazer. A menos que eu faça para consultar se o cavalo ficou parado algum tempo. Mas ele puxa a campanha, ele faz tudo. E aí entra o veterinário. Porque quando ele decide comprar o cavalo, ele fala, encontrei o cavalo ideal,
entre o grande vilão da história, que às vezes é o veterinário. Então aí ele chama o veterinário para que faça um exame o mais completo possível do cavalo, para que possa diagnosticar determinadas patologias que possam dar problemas no futuro ou não, para que ele fique mais seguro nessa compra. Tá? Quando eu digo mais completo dentro da escolha do proprietário. Pelo menos como eu trabalho, eu sempre coloco as possibilidades do exame de compra para o proprietário. Então, que contemplem X imagens de raio-x, ultrassom, endoscopia, desde o mais simples até o mais completo. Quem decide sempre é o comprador. O comprador fala, olha, quero esse mais simples, porque é um cavalo barato, etc, etc. Mas uma coisa que eu faço questão é que todos os exames tenham a parte clínica completa e a termografia. Isso eu faço questão. Então, a primeira coisa, a termografia, para ver se tem alguma área com aumento de temperatura, se tem alguma área que me chame a atenção. E a parte clínica, que, na minha opinião, é essencial. Eu já fiz exames de compra que o pessoal falou, mas você não vai fazer só o raio-x? Você vai ver o cavalo trotando? Eu falo, sim, é o essencial. Às vezes o cavalo tem um raio-x lindo e é manco. Ou o contrário, o cavalo tem um trote espetacular e o raio-x feio. Isso bota uma coisa na tua cabeça que você fala, cara, mas ele trota muito bem, as flexões são negativas, o cavalo é um fenômeno, só que o raio-x não é bonito. Isso entra, sim, tem muito valor, na minha opinião, é o que mais tem valor, é a parte clínica do animal no exame clínico. Então, desde o mais simples até o mais completo, o clínico é igual. O clínico não muda. O que muda, as variantes que a gente tem, é a quantidade de projeções de raio-x, endoscopia, ultrassonografia, que aí vai acrescentando e, claro, vai somando valor. E aí, dentro dos exames, a gente tem cavalos diferentes para propósitos diferentes, de idades diferentes. Tem alguma receita de bolo? Por exemplo, um cavalo mais novo você vai olhar mais X, um cavalo mais velho você vai olhar Y, alguma coisa nesse sentido? Um cavalo de salto para um cavalo de outra modalidade? Não e sim. Não tem receita de bolo, porque eu não gosto de tratar... São indivíduos, cavalos são indivíduos. E como indivíduos, cada um tem seu ponto de dor que pode ser diferente. Então um pode ter um coração enorme. Quantos cavalos a gente já não viu que tem lesões enormes e estão saltando com 18 anos de idade, pulando o grande prêmio, e você fala, cara, como é que pode? Então, e outros com 4 anos de idade, com uma lesãozinha pequena, estão aposentados. Então, não existe receita de bolo exatamente por causa disso, porque a gente está tratando de indivíduos. E também nós estamos tratando de indivíduos pessoais. Então, vamos ver um problema. Vamos lá. Uma cliente minha, ela teve um problema com o dente de uma égua. Não só extração. Ela teve que extrair o dente e no procedimento, a égua, na anestesia do curativo pós-operatório, no dia de ir embora do hospital, a égua teve uma reação e morreu. Ela perdeu a égua. Desde então, ela não quer um exame de compra que não tenha raio-x de cabeça de dente. Porque ela não quer ter outro problema de dente. Se a pessoa aposenta um cavalo por causa de um problema no navicular, quando você fala que o navicular é mais ou menos, o cara fala, não quero. Não quero, porque eu já aposentei um com problema navicular, então foca nesse navicular. E também tem o indivíduo, é evidente. Se ergue a mão do cavalo, ele está com uma ferradura ortopédica, isso chama sua atenção. Então, por exemplo, ele está com uma ferradura, o ligamento suspensor do boleto, você passa a mão no telefone e liga para o proprietário e fala, olha, eu gostaria de fazer um ultrassom desse ligamento suspensor. Por causa disso. Isso chama a sua atenção. Ou alguma coisa na clínica. O cavalo, no trote na linha reta, é lindo. Quando você trota ele no círculo, ele começa a sentir uma mão. Trota do outro lado, sente a outra mão. Você vai focar numa patologia que tenha relação com aquilo. Diminui a face caudal do passo, você vai pensar em alguma coisa. Então, a clínica também te guia para você dar atenção àquilo. Por isso que eu não gosto de receita de bolo. Você tem que ir com a mente limpa e, sem nenhum viés, examinar aquele cavalo para que você não tenha um viés de confirmação dentro daquilo. Por exemplo, tal treinador costuma fazer isso. Então esse cavalo provavelmente tem essa lesão aqui. Não.
Tudo isso você tem que ir com a cabeça limpa para não cair nessa da receita de bolo e de fazer as coisas de forma automática, que aí possivelmente alguma coisa vai passar. E o mais importante é o olho do veterinário na hora do exame de compra. E aí você deu até um exemplo agora, você falou, às vezes a gente vê um cavalo mais novo, com uma lesão pequena, aposentado. Todos os cavalos com a mesma intensidade de lesão, por exemplo, minha égua tá com uma lesão no tendão. Tem uma égua dessa que tá aposentada, tem uma que tá no esporte. A gente vê isso? Vê. Mas como você tem que fazer uma previsão do futuro, eventualmente você sabe que determinadas lesões no futuro podem te dar problemas. E mais do que isso, determinadas lesões, você não tem um tratamento fácil. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um OCD, é um fragmentinho dentro da articulação solto, que acontece de potro, um descolamento da cartilagem, fica lá calcificadinho, às vezes quieto dentro da articulação, sem causar dor, tá? Eu já fiz exame de compra, já vi o OCD, falei pro proprietário, tem esse OCD, não está doendo agora, se vier a doer, tem como tirar na cirurgia. Para tirar na cirurgia o custo é aproximadamente esse, assim, assado. Passei tudo para a proprietária. Ela comprou essa égua, está correndo com a égua, está bem, etc. Uma égua de tambor. Está bem a égua, é um problema muito comum. Muito comum. Cavalo de salto, mais ainda. Por causa do tamanho deles. Às vezes descola mesmo e fica solto na articulação. É um problema comum e de resolução relativamente tranquila. Enquanto isso, você vê um cisto subcondral. Já é um problema que o tratamento é mais chato. Então, o proprietário tem que estar ciente que se aquilo vier a doer um dia, independente da idade do cavalo, o tratamento é chato de se resolver. Problema de ligamento, de tendão, um problema sério num tendão, num ligamento, é mais chato de resolver. Então, o proprietário tem que estar sabendo, estar ciente daquele problema. E como você falou de idade, uma lesão que você encontra num cavalo de 15, 16 anos de idade, você encontrar num cavalo de 3, uma lesão de desgaste articular, é normal num cavalo de 15, 16 anos de idade. Você vai olhar com uma certa parcimônia aquilo. Você vai olhar e falar, tá bom, tem 15 anos de idade, gente, afinal, 16 anos de idade. Você vê essa mesma lesão num cavalo de 3 anos, te assusta. Entendeu? Então você pode sim, na mesma lesão, ter duas opiniões diferentes. Mas por que um cavalo tão novo teria a mesma lesão num cavalo de 16 anos? Porque, não sei, a minha leitura como leiga seria: o cavalo de 16 anos já tá no esporte, já tá fazendo, já tá sendo usado, e o cavalo de 3 anos, ele ainda tá lá descansando. Tipo, ainda não começou, Sem dúvida. Bom, primeiro que algumas modalidades com 3 anos de idade já tá... Você é contra ou a favor? Totalmente contra. E já ouvi de pessoas, para eu parar de ser demagogo, que se o cavalo quebrar é bom para mim. Ouvi alguém falando para mim, claro que eu não vou citar nomes, falando, Ero, para de ser demagogo, se o cavalo quebrar, você acaba ganhando dinheiro, é bom para você. É bom para todo mundo. Eu falei, não é bom, não. Eu não acho bom. Mas por que será, né, que em outras raças tem mesmo, né, começa os potros mais cedo, faz toda essa questão, porque... Pelo que eu sei, tem estudos que o cavalo não termina de se formar até não bem mais tarde, né? Não termina, mas assim, é mentalidade daquele esporte. Fomenta-se muito as provas de potro de futuro, etc. Cada modalidade tem seu prós e seu contra. Entendeu? E essa é o contra, eu sou totalmente contra, entendeu? Mas é a mentalidade da modalidade e dificilmente vai mudar. Existem alguns movimentos para tentar atrasar um ano, o que já seria ótimo, um ano a mais, poxa, já dá um alívio, entendeu? Mas é assim, onde tem inscrição na prova, acaba tendo movimento. Então, quer dizer, aí eles lançam o juvenile, que é do animal 1 ano antes do potro do futuro. Nossa. Por exemplo, entendeu? Então, não tem esse cuidado, sem a menor dúvida. Mas, além disso, o que faz, muitas vezes, é hereditariedade. Tem determinadas linhagens que têm propensão a esparavão, que normalmente é uma lesão de desgaste. Então, tem uns osteófitos, uns bicos de papagaio gigantes no curvilhão, com um cavalo de 3 anos de idade.
Isso no salto, isso cavalos de salto. Tem hereditariedade de algumas lesões que aparecem de pôtreos mesmo, sem desgaste por esporte, por exercício. Mesmo sem desgaste, ele aparece em pôtreo. E pelo lado bom da genética, você estava falando um pouco de hereditariedade, a gente tem algum dado falando, pô, esse cavalo produz cavalos bons de saúde. A gente tem isso tudo? Tem. Uma das coisas que a gente ganhou muito foi quando liberou a transferência de embrião nas raças, que no começo eu acompanhei. Você provavelmente não, você é bem mais jovem do que eu. Mas eu acompanhei, as raças não queriam liberar a transferência de embrião. Então a égua tinha que aposentar para gerar filho. Que égua que aposenta jovem? Aquela que quebrou. Aí você tem uma hereditariedade de uma égua com desvio padrão, com uma coisa que você não quer. Uma coisa não desejada. A égua machucou e foi para a cria, entendeu? Com a transferência de embrião já é uma coisa, um salto que deu, porque a égua forte, a égua que saltou dos 3 aos 15 anos, 18 anos, 20 anos, gerou 30 filhos. Sim. E aí você chega e fala, poxa, legal, ela continuou saltando forte, firme e gerando filho. Mesma coisa do Garanhão. Ele continuou produzindo e gerando filho. Sendo que antes, não, você tinha que parar a égua para produzir. Então, uma égua muito boa no esporte, ninguém pagava. Por que você vai pagar a égua com 6 anos de idade? Sendo que ela tem todos os quesitos bons para a reprodução. Aí ela ia criar com 15 anos de idade, já com um valor reprodutivo menor e poucos filhos no mercado. Então, a transferência de embrião foi uma coisa, hoje com a ICSI também, entendeu? Eu acho que tem a parte ruim da ICSI, mas a parte boa que também a ICSI conseguiu produzir um pouco mais cavalos com a égua no esporte, etc. Então, eu acho que toda essa parte reprodutiva e os estudos, né? Hoje a gente tem estudos super específicos que conseguem viabilizar pôtreos mais fortes do que... não, o Ale falou bastante disso. Eu vi o podcast dele, espetacular. Você tem qualidade de ossatura, tem opiniões fortes sobre esse assunto, né? Vamos dizer assim, eu acho. E tem que ter, porque se a gente tem um problema genético não desejado para a raça, é ruim que a gente fique jogando esses cavalos no mercado, não é verdade? Fique jogando no mercado, é muito ruim. Mas aí eu posso te fazer uma pergunta que não tem a ver com o aparelho locomotor do cavalo. Por exemplo, a gente vê no quarto de milha, tem aqueles cavalos que tem a cara branca e todo mundo fala, todos são surdos. São surdos, tá. Aí isso atrapalha o desenvolvimento da raça, sim ou não? Tipo, não, porque não atrapalha ele no esporte, né? É a característica dele. Inclusive, eles citam que a qualidade deles no esporte tem relação com o fato dele ser surdo. Porque ele não se atrapalha com as coisas exatamente ao redor. Então, quer dizer, eu não vejo um problema absurdo nisso. Isso eu não vejo um problema absurdo, entendeu? Se é uma coisa que não interfere no esporte, eu não vejo como um problema. E assim, quando um indivíduo é muito especial e gera filhos muito especiais, você passa por cima de alguns problemas. Sim. Que se a gente também for levar ferro e fogo, isso daí o Garrincha nunca teria jogado bola. Né? Também não é da época da sua. Não. Nossa, eu tenho que pegar coisas novas atrás. Não é. Mas a gente tem uma série de cavalos que tem problemas e que... eu tenho exemplos de cavalos que o proprietário falou, essa égua eu vou vender no primeiro leilão porque ela é isso. E virou um indivíduo espetacular no esporte, com uma durabilidade enorme e não tinha nada para ser. Quantos cavalos tortinhos, quantos cavalos que não tem aquela coisa que você olha e fala, esse cavalo é perfeito. Mas é uma droga trabalhando. E você vê o outro que é torto, que tem selado, uma cabeça gigante, e o cavalo é um fenômeno, saltando, trabalhando, etc. Então, o que não inviabiliza, na minha opinião, também não deve ser muito mexido, porque a gente também não pode ficar brincando de ser Deus. Né? Eu acho que quando você começa a brincar de ser Deus, você começa a fugir, a soltar alguns parafusos. Ajustar um parafuso, normalmente você solta outro. Sim. Isso é muito perigoso, eu tenho um certo receio. Eu ia fazer a pergunta para você, se você reprova ou aprova os animais no exame de compra, pra gente fechar o assunto, mas é que você falou uma coisa legal, e aí eu ia puxar.
A gente viu nesses últimos muitos anos, você viu mais do que eu, que a forma, né, dos cavalos tem mudado, porque evolução genética, treinamento e um milhão de coisas, né? Você acha que isso melhorou ou piorou? Melhorou. O cavalo, a qualidade do cavalo? Melhorou muito, melhorou muito. Muito, muito. Acho que tudo melhorou. A criação melhorou, a genética melhorou, a parte da reprodução melhorou muito pra gente, entendeu? O que mais? A alimentação melhorou muito, porque isso, sem a menor dúvida, o controle endócrino minimiza os problemas no futuro. E como eu sou a favor de ter o mínimo de problema possível, não sou a favor que o cavalo quebre para eu ganhar dinheiro, como eu disse antes, entendeu? Eu quero que chegue na idade esportiva o cavalo saudável, o cavalo firme, o cavalo forte, o cavalo com uma ossatura boa, com tendões fortes. E eu tenho visto cada vez melhores, pistas melhores, eu acho que tudo melhor, organização de prova melhor. Gente, pensa que tudo isso influencia. Hoje tem estudos do sono de cavalo que isso impacta em tudo. É claro que impacta, não precisa ser um gênio para dizer. Eu não sei porque demorou tanto, né? Porque se a gente se sente mal quando dorme pouco, porque com o cavalo seria diferente. E cria lesões, né? Lembre-se que o cavalo dorme em pé, então quer dizer, cria lesões no cavalo. E lesões de esforço até, de tendão, etc. Então, quer dizer, hoje a gente tem um cuidado muito maior e uma visão muito maior para isso, para o bem-estar, para um cuidado maior, para melhoramento genético, para tudo isso. E isso só tem a melhorar, sem contar no diagnóstico melhorado que a gente está, né? A gente tem visto lesões que antigamente a gente não via, longe da gente ver. Lesões ósseas, a qualidade dos equipamentos que a gente está usando hoje é impressionante, é impressionante. Então a gente está galopando e cada vez mais. Sobre isso, eu tenho uma coisa interessante. Esses dias eu fiz um teste, eu coloquei um vídeo de uma égua na inteligência artificial. E não é uma inteligência para isso. É uma inteligência artificial dessas normais, que a gente usa no celular. Gemini, foi Gemini. Eu coloquei no Gemini e falei, o que você acha desse vídeo? Ele falou, esta égua está claudicando da mão esquerda. Isto aparece a partir do 0,3 segundos, a partir de 3 segundos, quando ela está ao trote e eleva a cabeça da mão que ela está mancando. Desta forma, ela contrai o músculo braquiocefálico, externocefálico, retirando o peso da mão afetada. Portanto, ela está mancando da mão esquerda, o que evidencia... Ela dá uma explicação técnica, e eu só falei para avaliar o vídeo, entendeu? Então, quer dizer, a gente usando tudo isso que a gente tem na mão hoje, eu acho que só tem a ganhar. Usando da forma correta, eu acho que só tem a ganhar, sem a menor dúvida. Agora, a próxima você aprova ou reprova cavalos do exame? Não, eu não falo está aprovado ou está reprovado. Tem veterinários que falam isso, eu não falo. Por que eu não falo isso? Bom, rapidamente, o exame de compra. Primeira coisa, eu faço a termografia, um cavalo preferencialmente ou na cocheira ou amarrado em um lugar por um bom tempo antes de eu chegar. Sem interferência de calor, frio, sol, etc. Para ver se tem alguma área de calor que chame a atenção para aquela região. Um boleto, um joelho, um curvilhão, que chame a atenção e eu falo, opa, pode ter um problema ali. Não quer dizer nada, é só um dado que eu anoto e coloco no laudo. Tá? Depois eu faço o exame clínico completo, guia, cada vez eu vou colocando uma coisa a mais, tá ficando muito chato o exame, verdade. Demorado. Verdade, demorado, porque hoje eu gosto de ver o cavalo galopando na guia, para ver a movimentação dos pés, principalmente no galope. Porque às vezes o problema de sacro ilíaca, de coxa femoral, ele muda a movimentação do pé. Então hoje eu tenho visto o cavalo galopando, coisa que eu não fazia antes. Então guia, trote na guia e tal, o exame clínico completo, flexões, olho, dente, boca, tudo completíssimo. Tá? Depois eu vou para o raio-x, ultrassom e termografia. Muitas vezes uso o Tend Boots, o Laminas Locator, que são, vamos dizer, um pouco da inteligência artificial que ajuda a diagnóstico de claudicação ou que o cavalo está colocando menos peso naquela mão, que a amplitude daquela mão é menor do que a do outro, ajuda muito a gente na nossa avaliação. Isso tudo somado, eu concluo o que eu já achei do cavalo.
E aí eu converso com o proprietário, explico tudo o que eu encontrei no cavalo pro proprietário. Faço risquinhos, não sei se você já viu alguma vez eu fazendo. Não. Eu pego o raio-x e Ainda explico não. no raio-x que eu tenho no celular um aplicativo que eu consigo riscar e falar. Então eu vou explicando onde é a lesão, o que tem naquele lugar, qual a importância daquilo, etc, etc, etc. Dependendo da importância da lesão, eu classifico em risco médio, alto e baixo. Isso também, conversando com o proprietário, de acordo com aquilo que o cavalo vai fazer, sem a menor dúvida. Então aí entra todo o pacote, idade do animal, o que ele vai fazer, quem ele vai carregar em cima, qual o nível de esporte que ele vai fazer, o que aquele proprietário espera daquele cavalo. Então, por exemplo, vou fazer um exame de compra de uma pessoa que vai comercializar aquele cavalo daqui a 6 meses. O cavalo tem um cisto, aquilo vai dar problema na comercialização. Então ele já é um cavalo de alto risco. Eventualmente, você experimentou um cavalo pra caramba, amou o cavalo tem um cisto. Você chega a falar, Hélio, Quero muito. ele continua sendo um cavalo de alto risco, mas quero muito um cavalo. Eu tenho um cavalo que eu atendo há 5 anos que tem o navicular tripartido. É claro que foi um cavalo de alto risco quando o cara comprou. Ele falou, Hélio, eu vou arriscar. Porque o cavalo está num preço muito bom. Você acha que a gente consegue manter esse cavalo por 1 ano para eu me divertir? Se você quer, vamos tentar. Ele comprou o cavalo. 5 anos, nunca infiltrei sequer esse cavalo. Ferradura normal, o cavalo está saltando. O cavalo super serve para o proprietário. 5 anos sem mexer nesse cavalo. Então, quer dizer, eventualmente, é muito difícil você falar está reprovado. Porque esse cavalo pode ganhar todas as provas a partir daquele momento e você ficar com cara de tacho. Ou pior, não, o cavalo está aprovado no exame de compra. Amanhã ele manca. Manca na sua mão. E pode acontecer, entendeu? Então, quer dizer, eu não gosto de falar isso. Eu falo do risco e converso muito com o proprietário para tentar entender as expectativas dele com aquele cavalo. Eu acho que isso faz parte do exame de compra, entendeu? A gente é um assessor veterinário, entendeu? Como tem um instrutor que vai te ajudar a escolher o cavalo para você, eu acho que o veterinário não ajuda a escolher, mas ele ajuda com a opinião dele, que é a confiança do proprietário, afinal ele te chamou para fazer, ele chega e fala para você, fala, olha, você acha que eu vou ter problema? Mas vários falam, se fosse para você, você compraria? Eu tenho uma resposta ótima, não porque eu não salto, não porque eu não faço prova de adestramento, então eu não tenho porquê de comprar esse cavalo. Não, mas vários deles falam, e aí, o que você acha, tal. E é uma situação muito complicada, porque às vezes já é o amor da vida da pessoa. A pessoa montou esse cavalo 3 vezes e às vezes ela já está apaixonada pelo aquele cavalo. E de repente você chega e fala, olha, o cavalo tem isso, é um cavalo de alto risco. A pessoa fala, já teve gente que chorou. Quando eu comecei a falar, já teve gente que chorou. Do mesmo jeito que teve um cavalo que eu fui examinar, que o cavalo tinha alguma coisa, um cavalo de médio para alto risco. E quando eu estava conversando com o proprietário estava conversando, o proprietário e a filha dele, era um cavalo para a filha dele. A menina que trabalha comigo estava fazendo uma botinha, que ele tirou a ferradura do cavalo, estava fazendo uma botinha no cavalo. O cavalo empinou e começou a dar uma notada nela, o cavalo era meio doido. Eu estava voltando da seleção, que a gente sedou ele para fazer os exames. Eu fui tentar fazer a botinha, ele empinou e me deu uma manotada no peito. Eu voltei, o comprador virou para mim e falou assim, eu já decidi, eu não vou comprar esse cavalo. Minha filha entra na cocheira e deita junto com o cavalo. Minha filha gosta de abraçar o cavalo. Minha filha, ela vai se distrair em algum momento, ela vai bem na prova, ela vai descer do cavalo e vai vir dar um abraço nesse cavalo, como ela faz com todos. E de repente esse cavalo vai machucar minha filha. Para você ter uma ideia, o cavalo não era no risco absurdo, Sim. Só que isso foi um fator decisivo. Então são muitos os fatores. Eu já fui fazer exame de compra de cavalo para escolinha. Eu liguei pro dono da IPE e falei, esse cavalo é para escolinha? É. Eu falei, cara, eu acho que esse cavalo não serve para escolinha. Pegaram ele no laço, ele avançou em todo mundo. Será que... Ele, putz, sério, eu comprei ele no leilão ontem, cara. Sabe assim? E aí, será que eu consigo negociar porque o cavalo é bravo e não vai servir para mim? E de fato o cavalo não serviu. Ele levou o cavalo para ir porque eu atendi esse cavalo. Ele acabou trocando depois porque eu não conseguia ferrar o cavalo, porque não conseguia... O cavalo não tinha uma índole boa. Então até isso você tem que alertar o proprietário e falar, olha, você percebeu que ele dá coice até na sombra? Até isso a gente acaba entrando. Então essa coisa de falar aprovo ou não aprovo, eu não faço. Coloco o risco. E aí, nesse caso, por exemplo, se eu fosse comprar um cavalo
meu primeiro cavalo, não conheço ninguém, não conheço nenhum veterinário. Seria bom eu arrumar um veterinário de confiança meu, né, para levar do que... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu já saí de exame de compra que o vendedor estava vendendo cavalo e pediu para eu fazer do cavalo que eu atendi há 3 anos. Eu sabia tudo que o cavalo tinha. E eu falei, ele não tem veterinário? Ele falou, não. E a gente estava num evento. Falei, cara, pede para qualquer um. Eu não. Até porque existe uma coisa que é sigilo médico. Eu não tenho que sair falando tudo que eu trato do cavalo para todo mundo. Nem devo, né? Não é que eu não tenho que sair. Okay. Eu não posso. Existe uma coisa que é o sigilo médico. Entendeu? Nem sabia que isso aplicava para vocês veterinários. Aplica. Inclusive é um tema polêmico, porque muita gente fica postando procedimentos em cavalo, identificando o cavalo. Então, por exemplo, eu chego aqui na hípica, desço, vou infiltrar um cavalo e filmo o cavalo e a infiltração daquele boleto. Amanhã, o proprietário está vendendo aquele cavalo ou qualquer coisa, ou está indo numa prova e a pessoa, infiltrou aquele cavalo essa semana, eu vi um vídeo na internet e tal. É um problema que a gente enfrenta. Só que existe uma coisa que é sigilo médico, e eu não tenho que falar tudo que o cavalo tem. Então, assim, sempre procure o profissional. Eu falei isso no último podcast, deu até um corte. Sempre procure o profissional de sua confiança. Se você não tem, converse com algum colega, alguém que você conhece do meio hípico e fale, quem que eu posso chamar para fazer esse exame, tal. Porque a pessoa não pode ter um viés fazendo um exame de compra, não pode ter um viés. E às vezes a pessoa vai com aquele viés, pô, eu atendo 50 cavalos de um treinador. Sim. Cara, por causa de um cavalo eu posso me queimar com ele. Sabe aquela coisa? E se queima mesmo, porque os caras... Às vezes eu já ouvi de instrutor chegar para mim e falar assim, pô, Hélio, olha esse cavalo com carinho, hein? Entendeu? Que eu não atendia. O pior é isso, eu não atendia, mal conhecia. Eu falei, pode deixar, eu olho todos com carinho. Porque é evidente. O exame em si, as imagens, enfim, se tá manco ou não, a gente sabe que é uma coisa objetiva. Se tá manco ou não. O exame, a imagem, ela é objetiva também? Objetiva. Eu acho que se bobear, mais objetiva do que a claudicação. Porque a claudicação é transitória. O exame, não. O exame, a imagem não é transitória. A imagem está lá. E a importância que você dá nessa imagem é diferente. Mas aí, eu respeito todos os veterinários, porque também tem o viés do veterinário. Eu tenho 5 cavalos que têm cisto, que eu atendo. Os 5 mancaram. Eu vejo um cavalo com cisto, vai até arrepiar. Eu cuido de 50 cavalos com ACDs. Nenhum dos 50 mancam. Eu olho um ACD e falo, não, isso daí não é nada. E o outro fez o raio-x, já teve 3 cavalos com ACDs que mancaram, falou, opa, isso daí pode ser alguma coisa. E quanto mais... existe a curva de Kruger, se eu não me engano é isso. Quanto mais ignorante você é, mais seguro você é. Então, quando você não tem conhecimento do problema, você fica mais seguro. Quando você sabe que aquilo não tem tratamento, não tem... o mínimo que você tem que fazer, deixar claro para o comprador. Se isso, hoje não, e honesto. Mais honesto possível. E o mais filmado, o mais identificado possível. Porque o que acontece? Eu filmo todo o exame clínico. As flexões, a guia. Porque aí eu falo, olha, hoje não está manco. Só que tem isso no raio-x. Se vier a doer, a gente não tem tratamento para isso a gente tem tratamento. Aí o cara chega e fala assim, tá bom, vou arriscar. Passou uma semana, mancou, você tem tudo identificado ali, o vídeo que você mandou para ele, tudo. Ele pode mostrar para 50 veterinários, os 50 vão olhar e vão falar, não, tava manco, tava tudo em ordem. Tal. Mas eu fiz essa pergunta porque eu quero fazer um link com formação de novos profissionais. O quanto ter a experiência de olhar 50 cavalos com o mesmo ACD faz a diferença na vida de vocês. Eu sei que você é um cara meio polêmica desse assunto, você tá mas eu sei, provocando, mas eu sei que você é um cara também que você tem muitos estagiários, você sempre promove... Eu formei muitas pessoas, eu acho que eu formei muitas pessoas. Formei muitas pessoas assim, e pessoas boas, pessoas bacanas, veterinários que estão atuando hoje no meio. Participei da formação. Formei, acho que é meio forte. Meio forte, exatamente. Eu participei da formação de determinadas pessoas.
E eu acho que, assim, quem entende o que eu vou falar agora vai captar a mensagem e vai falar, poxa, pode ajudar a pessoa. Quem não entende, talvez fale, ai, que grosso, que estúpido, etc. A gente acabou de vir do curso da Argentina e Uruguai, do Denoa, um dos veterinários, uns franceses, um dos veterinários mais renomados do mundo. Tá? E no final do curso dele, ele falou, ninguém vai ficar bom trabalhando 35 horas por semana. Porque o cavalo despende tempo, despende olhar, despende ficar olhando ele, isso te traz know-how. Então, 35 horas por semana não é o suficiente, e não é mesmo, tá? A pessoa pode ser nova e pode ser muito boa e ter o olho muito bom? Pode ser nova e ter o olho muito bom. Já vi vários, entendeu? E não estou dizendo que com a idade, você tem que ter uma certa idade para ter olho bom, não, longe disso. A pessoa pode ser nova e ter o olho muito bom. Mas ela tem que despender tempo com aquele cavalo. Porque às vezes, é o que eu estou falando, às vezes o cavalo dá uma tropeçada, o cavalo tropeça de novo, você fala, faz mais um pouco de guia. Aí você faz um raio-x, não adianta você estar com compromisso em seguida. Você tem que olhar com atenção. Então, despender tempo com aquele cavalo, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar. A Bruna da Axial também tem os índice HBC, horas de bunda na cadeira, estudando, entendeu? E é verdade, isso daí é consenso. Infelizmente, agora falando da parte polêmica, nós estamos numa fase muito difícil. Muito difícil. Não vou generalizar porque tem muita gente boa, sempre tem gente boa que vem fazer estágio comigo, mas as pessoas, no geral, elas veem o cavalo com glamour do cavalo. E de glamour não tem quase nada. É estressante, é estafante, cansa, é tudo muito longe, desconforto térmico, entendeu? Então tem toda essa parte ruim. Tem a parte boa? Pô, sim, tem. A gente está sempre em lugares maravilhosos. Os cavalos são as melhores partes, a melhor parte do nosso trabalho. Os proprietários, tem gente que reclama de proprietário, eu não. Porque normalmente quando a pessoa me chama, ela me quer lá. Eu chego no lugar, eu sou sempre muito bem recebido. Então, cara, qual lugar? Eu vou trabalhar no escritório, eu chego no escritório, tá todo mundo assim pra mim, chegou, que saco. Eu chego numa hípica, chego num lugar, todo mundo, Hélio, que bom que você veio. Tal. Ontem eu fui atender o último cavalo, às 8 horas da noite. Eu liguei pro rapaz e disse assim, Lobão, tem problema eu ir agora aí, cara, porque eu tô passando pertinho, tem um cavalo pra eu ver, eu sei, tararara. Não quero te incomodar. Ele, Hélio, eu tô aqui, vem agora que eu quero que você veja o cavalo mesmo. Cheguei lá, ele num baita bom humor, eu também, porque quando você é bem recebido, acho que a energia acaba fluindo e tal. Saí de lá 9 horas da noite, problema resolvido. Sabe aquela coisa? Então, essa energia é difícil você ver em outras profissões. Essa energia com a gente é muito boa. E você falou que, por exemplo, ontem você teve um dia agitadíssimo. Começou super cedo, fez muita coisa até a hora do almoço, depois continuou a atender, então... É um dia que começa cedo, termina e não tem hora pra acabar, né, na verdade. E eu conto nos dedos o dia que eu trabalhei 8 horas no dia. Eu conto nos dedos. Porque se você for pensar, eu saio todo dia de casa, todo dia, invariavelmente, 5h30, 6 horas da manhã. Todo dia. Isso tá no meu informativo do estágio. Outro problema, os estagiários não leem. Eu mando o informativo dizendo como funciona o estágio. Aí chega no dia, eu falo, 6 horas, 5h45 da manhã no metrô tal. Ah, não, é muito cedo, eu não consigo chegar nesse metrô essa hora. Mas você leu o informativo? Ah, acho que eu li. Sabe assim, as pessoas não leem. A verdade é essa. Mas enfim, eu saio todo dia às 5h30 da manhã. Se eu fosse trabalhar 8 horas, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30 da tarde eu tinha que estar em casa. O dia que eu chego às 2, 3 da tarde em casa, eu falo, meu Deus, que eu vou fazer que delícia, agora? Que delícia, eu não acredito. Raquel, tô chegando em casa, hein, cedo. Quer fazer alguma coisa? Que legal. Mas aí ela é coitada que tá trabalhando daí, geralmente. Também, exatamente. Mas assim, é raro, e pra ela também é raro. Então é raro a gente ter 8 horas de serviço num dia, a verdade é essa. E assim... Tudo bem, e tá tudo bem, são escolhas que eu fiz. Quando perguntaram pra mim se eu tinha atingido, mês passado, o ponto da profissão que eu gostaria de ter atingido, eu falei, sim, atingi.
sem a menor dúvida. Até porque o meu parâmetro de sucesso recém-formado é muito menor de onde eu estou hoje, mas muito menor de onde eu estou hoje. E de repente eu atingi um ponto que eu gostaria de estar. Só que junto com isso traz uma responsabilidade muito maior do seu trabalho, muito maior do seu trabalho. Você quer ganhar R$500 por mês, você tem que trabalhar pá. Você quer ganhar X por mês, tem que trabalhar... Você quer ganhar 5X por mês, a responsabilidade vai empilhando. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, vai aumentando sua responsabilidade, vai aumentando sua responsabilidade, vai aumentando. Se você não quer, tá tudo bem. Não é o problema. Tá tudo bem que você queria ganhar R$500 por mês e atender um cavalo por dia. Exatamente. Agora, se você quer fazer desta forma, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas entendeu? veja, eu como proprietária, eu ia gostar de ter alguém atendendo meu cavalo que já viu 1 zilhão de cavalos. Do que o cara que tem menos experiência e prefere atender um cavalo por dia. Mas também eu acho que tem a parte boa do cara que viu um cavalo por dia. Vou falar contra mim agora. Não, isso é uma coisa boa para recém-formados. Isso é uma coisa boa para recém-formados, porque uma vez um recém-formado veio falar para mim: eu vou castrar um cavalo, quanto que eu cobro? Aí eu falei quanto eu cobrava. Aí ele chegou para mim e falou assim: mas eu não posso cobrar a mesma coisa que você que já castrou 1000 cavalos. Eu tenho que cobrar um preço menor, né? Eu cheguei para ele, é um cara muito bacana. Cheguei para ele e falei assim: não, cobra o mesmo preço e faz um serviço diferente do que eu faço. O que você tem a mais que eu? Ele chegou para mim e falou assim: juventude? Falei, também. Eu falei, mais tempo, cara. Ontem eu castrei 4 cavalos de manhã. Em seguida eu fui sentir Bauru. Você pode castrar o cavalo e fazer o primeiro curativo do cavalo à tarde. Almoça ali do lado e fala, eu volto à tarde para ver se está tudo bem com ele. Não ia ser o diferencial para você, como proprietária? Mas eu preferiria, beleza, se você tá mudando ali a sua abordagem de atendimento. Mas eu não ia querer, por exemplo, tem um cara ali recém-formado, fez 5 eu não castrações. quero ser injusto, porque tem muito recém-formado muito bom. Às Mas você acha que às vezes os mais faculdade... velhos caem naquela rotina de fazer... Tem muito recém-formado caprichadíssimo, que capricha muito, que é muito bom. Eu não quero cair nesse viés, assim. Não, é bom que você fale isso, porque assim você vai quebrando um pouco. Porque a minha pergunta agora pra você é, então você acha que a pessoa que saiu recém-formada da faculdade e fez os estágios lá que precisava fazer, mais estágios, ela sai Aí você capacitada. fala, se fez o que precisava fazer... Ontem a gente estava com a Luísa, a esposa do Fernando Dalsaço, uma menina pediu estágio para ela. Aqui é todo mundo da mesma família, Fernanda, Luísa. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto. É amigo, A gente tava... Esse podcast tá virando oba-oba. Tá. A gente estava com a Luísa e uma menina pediu estágio para ela explicou como funcionava. Ela falou, não, mas se eu tenho que dormir no lugar, a minha faculdade pede para fazer só 8 horas, no máximo 8 horas por dia. Então eu não posso. Entendeu onde eu quero chegar? Se você fizer os estágios que são obrigatórios da faculdade, você não vai ficar bom. Isso eu já adianto, você não vai ficar bom. Primeiro que você já está fazendo só o suficiente nunca é bom. Ponto final, o suficiente nunca é bom. Para o cavalo, o suficiente nunca é bom. Você sempre tem que entregar mais para ele. É uma vida, gente. E o pior, é uma vida e é o amor de alguém. Tá? Se você fizer só o suficiente, você vai estar entregando essa vida para... Deus vai estar entregando para, torcer para dar certo. Se você fizer mais que o suficiente, quando eu digo mais que o suficiente, você tem que chegar em casa, você tem que estudar, você tem que conversar com amigos, você tem que mandar o caso num grupo. Hoje você tem um WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem pessoal do mundo inteiro. Emirados Árabes, Portugal, participa do grupo de WhatsApp com pessoas do mundo todo. De repente, surge um caso lá e eu discuto, de repente eu jogo um caso lá, por que não? Entendeu? Que eu tô na dúvida, etc. Só o suficiente não é bom. Se você fizer só o estágio que é suficiente para você passar de ano, para você se formar, não é bom. Eu não dou nota para estagiário. Tem um estágio obrigatório, você dá nota no final do mês. Eu sempre entrego para o estagiário e falo, pode dar nota você. Eu assino e deixo em branco. Sabe por quê? E eu explico para ele. Quem é bom, me entrega de volta e fala, não, eu quero que você dê nota porque eu quero que você avalie como eu fui esse mês. E aí eu falo, você já é 10 em tudo. Entendeu? Quem é bom. Quem é ruim, na hora, fala, obrigado. Pega a dobra e bota no bolso. E dá 10 em tudo. Só que aí eu sigo o sermão, porque eu sou chato.
eu chego o sermão, eu chego e falo assim, quem vai te avaliar não sou eu, é a vida. Você não vai repetir. Se eu te der 5 em todas as notas que você teve agora, nesse estágio, você não vai tomar pau no estágio. Você vai passar de ano de qualquer jeito. Entendeu? Agora, e a partir de agora? Se você for um veterinário nota 5, você vai salvar a vida? Eu não quero um veterinário nota 5. Você entendeu? Agora, tem muita gente recém-formada nota 10. Tem mesmo, de verdade. Tem muito jovem nota 10. Tem, de verdade, cara. Pode confiar. Não se apegue nisso. Às vezes, eu tenho uma menina que tá dando aula hoje, ela já não é mais recém-formada, tá? Ela trabalha com o Neymar, a Nicole Paredes. A Nicole, eu posso falar o nome que eu vou falar bem, então. Tá? A Nicole estava fazendo estágio comigo um dia, eu cheguei pra ela, castrei um testículo, ela estava no estágio obrigatório, já super boa. Falei, quer castrar o outro? Ela falou, quero. Ela castrou melhor do que eu. Sabe por quê? Cuidado. Cuidado. Ela foi mais devagar, ela estava com, talvez, um pouco mais insegura. Então, eu, na minha segurança, pum, 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 pá, 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 pum. Ela, na insegurança, ela foi passo por passo, relembrando e com cuidado, e no ponto exato, e no lugar exato, a quantidade de ml exatos, tudo certinho, entendeu? Então, eu acho que tem os dois lados. Tem os dois lados da balança. Se você tiver alguém experiente, bom, detalhista, cuidadoso, e com tempo, meu amigo, é o melhor dos mundos. Só que é muito difícil. Normalmente quem é experiente não tem tanto tempo e quem é novo tem mais tempo. Por isso que eu precisei mobilizar uma agenda aqui pra gente estar sentado. Porque não é? O áudio que eu mandei pra ele é, Hélio, quando é que a sua agenda vai estar de boa pra gente gravar? E eu respondi, nunca, mas vamos marcar um dia que aí eu vou. Tem que forçar o dia, né? Mas aí, que negócio é esse que eu fiquei sabendo, vi no story do nosso amigo Alexandre Barbosa, que esse tema dos estagiários virou assunto lá no Congresso? Então, vamos lá. Cara, é um assunto um pouco polêmico e eu tô numa fase até, talvez, de transição dentro da clínica, por causa do momento. Eu sempre gostei de andar com estagiários, já tive estagiários fantásticos, vários trabalhando, participei, como eu disse, da formação de algumas pessoas. Vários trabalhando com cavalo hoje, inclusive, bem. Pessoas fantásticas, etc, etc. Só que assim, eu sempre, a minha vida toda eu falei uma coisa. A veterinária você pode melhorar, aprender e aperfeiçoar, que é o caminho. O caráter, a boa vontade, você tem que ver de casa. Pessoa que é mau caráter e pessoa que não tem boa vontade, aquela coisa de sangue no olho, dificilmente você consegue colocar isto na pessoa. E o cavalo exige isso. O cavalo exige isso. O cavalo não adianta só ter brilho no olhar, você tem que ter sangue no olho. Porque o brilho no olhar te leva até determinado ponto. O que é o brilho no olhar? Eu amo o cavalo. Olha um cavalo e fala, meu Deus, que coisa linda. Que maravilhoso, nossa, que cavalo lindo, nossa, que lugar maravilhoso, eu amo estar aqui, eu adoro estar aqui. Esse é o brilho no olhar. O sangue no olho te faz 9 horas da noite, tá vendo um cavalo debaixo de chuva, tentando resolver o problema dele. Isso tá muito difícil, as pessoas virem com isso dentro delas. As pessoas acham que trabalhar com o cavalo, isso também é um pouco culpa nossa, dos veterinários mais velhos, que começamos a usar os estagiários para determinadas funções só. Então, pega tal coisa lá no meu carro, segura a mão desse cavalo, faz isso, faz aquilo. Então eles viram bons seguradores de mão, bons pegadores de coisas no carro, aí de repente você fala, que osso é esse? A pessoa vai olhar o osso e vai fazer assim, ó, não sei. Pô, você está se formando, você não sabe o nome de um osso, cara? Aí quando vem a bronca, a pessoa espana. A nossa geração, a geração atual, e isso eu falo até pelos meus sobrinhos, eu falo pela vida em geral. A gente tem muita passação de mão na cabeça. A verdade é essa. Ah, você é ótimo, você é perfeito. As mães me mandam mensagem pedindo estágio para os filhos e para as filhas. Normal. E o filho copia a mensagem da mãe. Porque a mãe, ele está no 5º ano da faculdade, ele é ótimo, ele isso, ele aquilo. Aí eu falo, manda ele entrar em contato comigo.
Aí ele copia a mensagem da mãe. Em vez dele mandar, eu sou ótimo, eu estou no 5º ano, ele manda, ele está no 5º ano, Meu ele Deus. faz isso, ele faz aquilo. Quer dizer, a pessoa não teve 5 minutos pra digitar uma mensagem. Como é que a pessoa vai... É pior, Ni, sabe assim, todinho, tomar um todinho e jogar no banco do carro. Sabe Não, assim? mas não, tomar um todinho e jogar literalmente? Normal, não é um mês. Esse ano aconteceu isso 4 vezes. Coca-Cola aberta e todinho no banco do carro. Não é possível. Juro por Deus, juro por Deus. Então, começa a se tornar uma falta de respeito com o ambiente que você tá, com tudo e com o cavalo. Eu proíbo terminantemente fotos e vídeos dos cavalos enquanto a gente está atendendo. Por quê? Porque, eventualmente, você está fazendo o procedimento, a pessoa, primeiro, que está desfocada. Sim. Segundo, que está filmando o procedimento daquele cavalo. O que pode cair na internet e, eventualmente, falta de respeito com o animal. E é o que mais tem. As pessoas não conseguem largar do celular. Assim, não conseguem. E eles acham que tem a resposta rápida. Por exemplo, de você chegar e falar assim, qual o nome desse músculo que está com lesão, Hélio? Você como proprietária. Eu tenho obrigação de saber. Eles acham que eles vão entrar aqui, só um minuto. ChatGPT. ChatGPT, qual o nome do músculo que tal, qual a origem e inserção desse músculo? Então, quer dizer, é uma geração que está muito difícil de trabalhar, não só comigo, com todos os colegas. A queixa é unânime. Vários pararam de dar estágio, vários lugares que tinham residência não tem mais residentes. Vários lugares que tinham residência, hospitais estão cortando o serviço de residência, estão contratando enfermeiros e não residentes, entendeu? Então, quer dizer, está se esvaindo pelos dedos as chances que eles tinham de aprendizado, de estar junto, porque eles não aguentam e não é nem... não aguentam, talvez, o ritmo e o pior, não aguentam a pressão de ter que estudar. É onde mais pega. Eu mando um trabalho à noite. Você leu o trabalho? Não. Ai, é que a gente chegou tarde. Eu falei, mas eu li. Eu tenho 50 anos. Sábado retrasado, eu fui na Hípica Paulista. Cheguei na Hípica, mensagem das 2 pessoas que estavam fazendo estágio comigo. Ah, eu não vou hoje por causa disso. A outra, eu não vou hoje por causa disso. Aí eu mandei um áudio falando, quem precisa estar mais aqui? Eu com 50 anos ou vocês com 20? Quem está mais cansado? Eu com 50 anos ou vocês com 20? Entendeu o que eu tô falando? Infelizmente, assim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então, acho que o futuro da formação de médicos veterinários no Brasil está comprometida. Sim, tem um número excedente de veterinários. A gente tem muitas faculdades, o número de faculdades que a gente tem no estado de São Paulo é compatível com o que tem, mais do que tem nos Estados Unidos, entendeu? Inteiro. Então é um excedente de pessoas. Tem pessoas boas? Claro. Mas é que a gente exporta muitas. Veterinários para os países pra caramba, né? Exporta. Mas exporta de que forma? Tem que tomar cuidado com isso também. Não, a gente tem veterinários espetaculares. Não vou, veja bem, indo para fora. Mas também tem veterinários que vão para fora porque se sujeitam a determinadas coisas que lá não se sujeitam. E esse problema é mundial também. Entendeu? O Denoir falou isso no curso dele. Que ele não consegue residente, que os residentes não querem atender emergência. Ah, eu fico, mas eu não quero atender emergência. Entendeu? Então, quer dizer, na França, o Denoir, eu com 50 anos de idade, eu iria lá de graça. Se ele falasse, quer ficar um mês aqui de graça? Eu falo, fico, tem uma emergência. Eu vou. Na hora. Na hora, eu pego o carro, vou para Pirassununga, passar um dia com o Rodrigo Romero para aprender sobre cabeça de cavalo, que nem a minha área, eu odonto. Só que eu radiografo cabeça, eu auxilio extração, eu faço raio-x para extração, tal. Então eu tenho que entender disso, de sinusite, eu faço endoscopia, tal. E eu vou para lá e fico com o Rodrigo Romero aprendendo, e depois a gente faz um churrasco. Mas aprendendo um dia inteiro com ele. Eu vou até Pirassununga para isso. A gente faz curso, a gente vai para Argentina, vai para o Uruguai, vai para tudo. Então, acaba sendo... Eu tenho um grupo de WhatsApp com 300 pessoas. Muitos estagiários, alguns veterinários de fora do Brasil, tá? Não é o grupo que eu falei, o outro é só de veterinários. Daí é de estagiários e
alguns veterinários. A gente faz uma vez por mês, vamos dizer, um Journal Club. Junta todos esses estagiários e alguns veterinários, cada um apresenta um trabalho. PowerPoint, Canva, Legal. Bota lá, apresenta um trabalho. Então, se juntarem 10 sobre determinado tema, juntam 10 veterinários, 10 estagiários e veterinários. São 10 trabalhos que vão ser apresentados. E depois de cada trabalho a gente discute o trabalho. Então, tem autores de livros lá, tem veterinários renomados, veterinários de fora do Brasil, da Argentina, Colômbia, Guatemala, tem vários veterinários dos Estados Unidos, vários veterinários no grupo. Aí a gente discute lá no grupo. A gente acabou o trabalho, a gente discute, olha, eu não uso essa terapia por causa disso. Aí alguém manda um outro trabalho no grupo, fala, ó, tem esse trabalho que vai contra o que trabalho que você falou. Rola uma discussão super proveitosa. Sabe quantos estagiários participam desses Journal Clubs? 3, 5. O recorde acho que foi 6, de 300 no grupo. O recorde foi 6. Então, sabe quando? Domingo, 6 horas da tarde, de casa, online, não é presencial. Então você pode estar lá tranquilão, em vez de assistir uma série, você vai participar do negócio. Só que dá trabalho. Tem entendeu? que estudar, né? Tem que usar a Tem que dar uma estudadinha, um trabalho. Você vai ver 10, gente. Entendeu? Olha a potência disso. Olha o que você potencializa o nível de conhecimento. Para mim é ótimo. Porque eu vejo 10 trabalhos e ainda discuto com outros veterinários coisas que às vezes eu acho que eu tô certo e muda a minha cabeça. E eu falo, cara, esse outro ponto de vista é interessante que falaram lá no grupo. Tal. Então, quer dizer, e as pessoas não falam. Além do networking. Além do que você está aparecendo para 5, 6 veterinários. Sim. Que depois você vai pedir estágio, vai pedir emprego, etc, etc. Você quer aparecer como? Positivamente ou negativamente? Sim. Porque termina isso, às vezes o André lá da Guatemala me manda mensagem e fala, quem é essa menina que apresenta esse trabalho? Boa ela, hein? Tem a Júlia lá dos Estados Unidos, liga e fala, quem é tal pessoa? Eu tô precisando de uma menina para vir aqui para os Estados Unidos. Você conhece ela é boa gente, ela é boa. Sim. Então, quer dizer, você abre frentes apresentando um trabalho em casa. Então, pra gente fechar, eu acho que eu tenho que pedir pra você dar conselhos, né? Conselhos, tanto pra... 2 conselhos vou pedir, inédito, hein? Primeiro, para os proprietários que estão aí buscando fazer o exame de compra do seu próximo animal e para quem está estudando aí para se tornar um veterinário. Tá. Para os proprietários, eu acho que é aquilo que eu falei aquele dia. Aquele dia, 2 anos atrás. 2 anos atrás, mas eu continuo com a mesma cabeça. Procure um veterinário de confiança. Procure um veterinário que você confia. Porque o veterinário, ele sempre vai passar tudo aquilo que ele encontrou. E junto com o proprietário, com o comprador, vocês vão chegar numa conclusão. Nenhum equipamento vai superar o olho clínico de um veterinário, bom veterinário. Isso também é uma dica para os veterinários. Nunca trate uma imagem, trate o cavalo. Então, o conjunto vai te dar um diagnóstico ou um prognóstico. Vai te fazer pensar no futuro daquele cavalo no esporte. Sobre os estudantes. Melhorem. Não é melhorem. Eu acho que é o contrário. Sejam espertos. Nós estamos numa fase ruim. Se você for bom, cara, você vai se destacar. Muito. Então, quer dizer, e você ser bom, eu falava isso desde que eu estudava. Eu falava, eu tenho que ser um bom estudante, eu tenho que ser um bom recém-formado, eu tenho que ser um bom residente e eu tenho que ser um bom veterinário. Hoje, eu tenho que ser um bom veterinário velho. Mas assim, eu falava isso. Comece sendo um bom estagiário. Cara, não é difícil, é fácil. É fácil, hoje é fácil, é só você ter um feeling, falar, cara, vou aproveitar que tá um tempo livre aqui, a gente vai ter 5 horas de viagem, abrir o porta-luva do Hélio, uma menina 2 meses atrás fez isso, olha que inteligente, que gênio. Ela marcou por causa dessas atitudes, não foi a única, mas uma delas foi essa. Ela aproveitou um momento que ela estava na viagem, ela abriu o porta-luva, estava desarmado, posso arrumar seu porta-luva? Falei, claro, ela organizou meu porta-luva. Entendeu? E enquanto isso tinha outro jogando todinho no banco de trás. Então, quer dizer,
É fácil você ter o diferencial. Você não precisa ser genial. E não precisa, eu não exijo isso. Você não sabe o nome do osso? Tudo bem. No dia seguinte, talvez eu faça a mesma pergunta. Aí saiba. Aí tem que saber. O seu papel é ensinar eles ali naquele momento. É uma troca, eu falo isso sempre. Você está fazendo uma troca. E quando não for uma troca, tá ruim. Então o que é a troca? Você leva conhecimento. E você acaba sendo uma mão de obra que ajuda o veterinário. Faz companhia, ajuda o veterinário. Agora, se você não está ajudando, não está sendo boa companhia, a troca já quebrou. Se você está ajudando, está sendo uma boa companhia e não está aprendendo, a troca quebrou. Então, os momentos que eu pego no pé. Que eu falo, não está ajudando, não está sendo uma boa companhia, pô, é ruim para mim. Está ajudando, está sendo uma boa companhia, não está estudando, é ruim para você. Se a pessoa consegue entender e fala, tá certo, eu vou começar a estudar, porque eu tô sendo uma mão de obra boa para você, mas para mim não tá sendo bom. Eu não tô evoluindo, sabe aquela coisa? Como é que você saiu depois de um mês de estágio comigo? Você evoluiu? Pô, pra caramba. Evoluiu mesmo, tecnicamente? Não. Então não foi bom para você. Para mim foi bom, você é ótima companhia, você é gente boa, você me ajudou, você arrumou meu porta-luva, mas você evoluiu? Entendeu? Agora, se a pessoa entende isso, e aí eu mando um trabalho no grupo, que eu tenho um grupo do mês, eu mando todo dia um trabalho novo. Leu, estudou, no dia seguinte veio e discutiu, aí eu vou chegar e falar assim, opa, esse está evoluindo. E tem muita gente que vira o fio, que faz estágio, é devagar, mau caráter e boa vontade, não, ninguém muda. Agora, quando a pessoa tem boa vontade, é bom caráter, boa companhia e tal, só que não estuda, de repente você vê, às vezes, chegar no 4º ano de faculdade, a pessoa vai assim, ó, aí, meu amigo... é agora que é pra fazer. Aí ninguém segura. Sabe assim, teve uma que fez estágio mês passado que eu falei isso pra ela. Falei, você virou o fio. Ela ia devagar, não estudava, tava sempre... De repente, ela fez assim, ó. Ela tá terminando agora a faculdade e ela já está num outro nível. Ela subiu de nível. Entendeu? Então é isso. E agora ela não pode parar, porque todo dia a gente tem que ir galgando níveis novos. Então, obrigada, Hélio, por sentar, conversar com a gente, expor Imagina. suas polêmicas de maneira muito educada, eu achei. Imagina. Não, mas eu sou educado no podcast. É. Fora não. Fora nem tanto. Queria aproveitar e mandar um beijo para a assessora de imprensa do Hélio, senhora Natasha, se comportou muito bem aqui. A Natasha é fantástica, a Natasha é muito fofa. Natasha, quero os parabéns, tá? Que eu me comportei.